Chegamos ao final de mais um ano, último domingo do ano de 2025. E geralmente no final do ano nós costumamos fazer uma catarse, né? Uma análise, uma avaliação, uma espécie de retrospectiva, né, do ano que está se findando. E isso é importante fazermos. Só que em geral a nossa avaliação, ela consiste em uma avaliação secular. O que eu quero dizer com a avaliação secular? Eu quero dizer que nós avaliamos aquilo que ganhamos ou perdemos. Exatamente, aquilo que planejamos, o que foi planejado e o que foi realizado a partir de uma perspectiva secular. Então, você planejou um carro do ano, conseguiu esse ano? Planejou uma casa, conseguiu essa casa? Planejou conquistas materiais, isso é bom? É bom, é bom. Mas isso é o mais importante? Será que isso é o mais importante? Às vezes falta planos, por exemplo, que avaliem o nosso crescimento espiritual, que avaliem a nossa vida de comunhão com Deus, que mostrem conceitos, princípios e sinais de como foi o seu crescimento espiritual neste ano. E se pudéssemos avaliar o nosso crescimento espiritual a partir de uma perspectiva apenas, qual seria essa? Segundo a opinião dos irmãos, como você avaliaria o seu crescimento espiritual no ano de 2025? Quais critérios você utilizaria para definir o seu crescimento espiritual? Nível de oração, tempo com Deus, né? Intimidade com Deus. O que mais? Vamos, crentes. Como é que vocês avaliam o crescimento espiritual de vocês? Fala. Paciência. Cada um de nós temos as nossas lutas, né? Sim, Alex. Também oração, arrependimento. Certo. E a nossa percepção, nosso conhecimento do ser de Jesus é muito. Quanto mais nos conhecemos, mais estamos nos relacionando com Ele. Conhecimento de Deus. Muito bom. Fala, Antônio. Você está coçando a língua para falar? Fala, meu irmão. Todos esses aspectos que os irmãos falaram, ele pode ser resumido em um processo que nós chamamos de santificação. Santificação é justamente isso. Ela vai avaliar o seu crescimento espiritual, que à medida que nós nos tornamos mais santos ou crescemos em santificação, nós tendemos a abandonar os pecados, né, que tenazmente nos assediam, e fazer a vontade de Deus. Em resumo, a santificação é isso: é deixar o velho homem e viver segundo o novo homem. Então, o critério que você pode usar para avaliar o seu crescimento espiritual é: como eu avancei nesse processo de santificação, ou não, ou o que eu deixei de fazer, os meios de graça que eu deixei de utilizar, que me impediram de ter um crescimento em santificação, né, aquém do que eu esperava. Então, tudo isso, vida de oração, comunhão com Deus, intimidade, arrependimento, né, o próprio exercício da paciência, são critérios que vão avaliar o nosso crescimento ou não em santificação. E uma das coisas que nós precisamos fazer, meus irmãos, nesse processo de catarse, que é o ato de purificação, de renovação, de análise, é se os pecados que cometemos realmente estão nos constrangendo a tal ponto de nos impulsionar ao verdadeiro e sincero arrependimento. Porque não existe novidade de vida, não existe crescimento em santificação se não tiver abandono de pecado, se não conseguimos de fato vencer as lutas que tenazmente nos assediam. E cada um conhece as suas fraquezas, cada um de nós sabe qual é o pecado que é o nosso
calcanhar de Aquiles, né? A pedra no sapato. Cada um de nós conhece as fraquezas que temos e que precisamos intensificar na luta contra tais pecados. E um dos meios de começar essa renovação espiritual é através de um sincero arrependimento. Nós vamos ver isso à luz do Salmo 51, um salmo muito conhecido, né? Um salmo de Davi. Então convido a igreja que abram lá neste salmo, salmo de número 51. Vamos fazer uma leitura deste salmo e depois trabalhando aí ponto a ponto. Salmo 51, clamor de arrependimento de Davi, um salmo de lamento, confissão, purificação e renovação espiritual, segundo a experiência do rei Davi. Ao mestre de canto, o salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Salmo belíssimo, né, de Davi. E aqui no próprio contexto, né, desse trecho que tem também em hebraico, antes do Salmo 51, você já vai ser direcionado ao contexto no qual esse salmo foi escrito. Qual foi o contexto aí? Como é? Teve a situação de pecado dele com a mulher, e o profeta depois foi confrontado. O que não estava? Eu estava aí agora. Ah, caiu no chão? Ninguém achou? Não, que isso, gente? Não existe mistério aqui não. Abaixa aí, Jonathan. Faz uma flexão. Então ele caiu dele. Até o final do estudo vocês têm que achar aí, é a missão de vocês. Vamos lá.
A vida de Davi, um rei segundo o coração de Deus, foi marcado por um erro grave: o adultério que cometeu com Batseba e o subsequente assassinato de Urias, seu fiel soldado, um ato que trouxe consequências profundas para a sua vida e seu reinado. Davi cometeu o adultério com Batseba e planejou, além do adultério, a morte de Urias, seu esposo. E o profeta Natan vai e confronta Davi com uma parábola revelando o seu pecado. Apesar de rei, Davi reconheceu sua culpa e buscou a misericórdia de Deus. Meus irmãos, para a gente entender o tamanho do peso, da gravidade desse pecado, nós precisamos voltar lá no livro de 2 Samuel. Achou? Tá vendo? Basta só uma orientação pastoral. A gente precisa ler quão terrível foi, como Davi foi frio, articuloso, né, no adultério que ele cometeu e nas consequências, né, desse adultério. Então abram lá em 2 Samuel capítulo 11. Vamos fazer essa leitura aí. 11 e 12, menos parte do 12 nós vamos ler. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, percebam, o povo está onde? O povo está na guerra. E Davi está lá no seu palácio, né, no conforto da sua casa. E uma tarde qualquer, ele avista essa jovem senhora aí a se banhar. E a mulher era muito formosa, então a cobiça começou com o quê? Com os olhos, né? É assim que Tiago descreve. O pecado começa com os olhos, depois entra no coração e aí você consuma, né, o pecado. Desejou, né, foi estimulada para isso. E ele trouxe, né? Ele trouxe, mesmo sabendo, ele perguntou quem ela era. Ele sabia que era uma mulher casada, né? Exatamente. Não. O texto ele é claro. Ele perguntou quem é essa jovem. É filha de Eliã, esposa, né, mulher de Urias, o heteu. Mas ele não se importou com isso. Mandou chamar e o texto fala: ele se deitou com ela, né? Não sei se forçou, não sei se como é que foi aquilo, mas o fato é que ele a seduziu como rei, a sua posição de rei. E ela concebeu dele, né? Estou grávida. Agora olha só a consequência disso. Então, pecado da cobiça, do adultério, e agora a consequência desse pecado: a mulher está grávida do rei Davi. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Olha a insensibilidade de Davi. Ele trata com Urias como se tivesse tudo normal. Como é que está a guerra? E Joabe, né, o comandante do exército, como é que estão? Como é que estão as coisas lá? Ele é frio. Ele olha para Urias como alguém que está no seu caminho, que precisa ser eliminado. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os pés. E saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Queria comprar, né, Urias. Porém Urias se deitou à porta da casa real
com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Aqui nós vemos um contraste entre o pecado de Davi e a fidelidade de Urias. O temor, né? A questão de Urias é: como posso eu ir para minha casa, né, deitar na minha cama quente, comer uma boa refeição, né, deitar ao lado da minha esposa, enquanto o povo, né, os meus irmãos estão na guerra, estão dormindo em barracas, acampados na guerra. Há um contraste entre a fidelidade do Eteu, né, e o pecado de Davi aqui. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu a Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Eu não sei, né, que tipo de entorpecimento, mas o que nós podemos ver é que o pecado, quando não confessado, ele entorpece a nossa mente. Ele nos tira a percepção do temor a Deus. Porque o que ele fez aqui, meus irmãos, é de uma frieza tal que você não vê temor nesse homem. Faz com que aquilo seja certo devido à minha posição, devido ao que eu quero. A posição do rei, exatamente. Devido ao que eu quero, a posição é o que eu quero. Exatamente isso que Natan vai confrontá-lo com a parábola, né, que ele conta. Ele é um homem importante. E Natan também, pastor, não indo para lá muito. Natan não podia chegar para ele e falar assim: você fez isso. Ele teve que usar um outro argumento para chegar no rei. Porque até então a sua mente aqui está entorpecida. Ele não tomou conta, ele não tomou consciência do tamanho e do nível do seu pecado. Mas o pior não aconteceu ainda, vocês vão ver no decorrer da história. Passou aí 3 dias, pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de quem? De Urias. Ele escreve uma carta ao comandante do seu exército e envia, né, como o enviado dessa carta, o próprio Urias. Agora, olha só o conteúdo da carta. A carta estava escrito o seguinte: ponde Urias na frente da maior força de peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Imagine você carregar uma carta que é a sua sentença de morte, né? Urias certamente não abriu essa carta. Selo real, ele não abriu essa carta. Percebem a perspicácia de Davi, como ele é frio, né? Ele manda uma carta pelo homem que ele quer colocar à frente de batalha para que ele morra. Continua. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, e não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegaste ao muro, então dirás: também morreu teu servo Urias o Eteu. A notícia da guerra seria ruim para Davi. Não foi apenas Urias o Eteu que morreu, mas ele teve baixas importantes de homens valentes do seu exército, porque eles foram enfrentar numa situação vulnerável. Então Davi, quando ouviu a notícia de que homens valentes morreram porque eles se arriscaram demais, certamente ia se enfurecer contra Joabe. Como é que você permitiu isso? Só que Joabe tinha um plano. Para acalmar, ele fala: morreu também Urias o Eteu. Ou seja, eu cumpri a ordem que o Senhor me deu, ainda que isso não custou apenas a vida de Urias,
custou a vida de outros homens. Soldados valentes também de Davi morreram por causa desta carta que o rei mandou. Então ele não matou apenas Urias, outros homens pagaram o preço também desta ordem do seu pecado. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então, os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade, derrota-a tu e anima a Joabe. Então veja, cumpriu a missão? Tá bom. Isso acontece assim mesmo. Veja, mudou a percepção do rei. Davi era um homem de guerra. Davi era um estrategista de guerra. Ele sabia, enfrentou e venceu muitas batalhas. Mas ele foi apaziguado porque o plano dele se cumpriu. Quem ele queria que morresse na peleja, morreu. Então ele faz assim mesmo. Na batalha é assim mesmo. Uns caem a espada aqui, outros ali. Isso é a guerra. Intensifica aí a peleja e vence essa cidade. Sim, meu irmão. Total. Aqui ele pecou 2 pecados graves, Ele cometeu o adultério, tomando uma mulher casada, possuindo uma mulher casada, e ele agiu como um assassino, não diretamente, mas ele assassinou um dos seus soldados, bom soldado, um soldado fiel a Davi. Nós vimos a fidelidade dele aqui descrita no capítulo 11. Então 2 pecados graves ele cometeu. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho, porém isso que Davi fizera fora mal aos olhos do Senhor. Na conclusão do capítulo 11, você vê o porquê que Davi mandou matar Urias. Ela tornar-se-ia viúva, ele tomaria ela por sua esposa e teria o filho dela como se nada tivesse acontecendo. E ainda ele ia se passar por bom: olha, eu vou tomar essa viúva para que ela não fique desamparada, para que essa mulher não fique desamparada. Ele ainda se passar por bonzinho, que casou com a viúva de Urias o heteu para que ela não ficasse desamparada, grávida e desamparada. Não, deixa que eu cuido, dela. Exatamente. Ele fez tudo de fato aqui às escondidas, para mascarar, e ele saiu: olha, eu vou criar o filho de Urias o heteu, vou cuidar dessa mulher viúva e grávida aqui, como se fosse filho de Urias o heteu. Aí entra a missão do profeta. O profeta, quando vai em algum lugar visitar alguém, geralmente a palavra não é uma palavra boa, palavra de repreensão, palavra de mostrar de fato o pecado, que foi o que Natã fez. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos teus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Ele contou uma história, capítulo 12, 2 Samuel 12. O que tem essa história? Tem 2 homens, um pobre, um rico. O rico tem muitos gados, possui muitas ovelhas, muitos animais, e o pobre possui só uma cordeirinha. Uma cordeirinha que ele criou como filha, era uma cordeirinha amada, É um pet. Isso. E aí chega um viajante, ele está lá, e em vez de ele pegar os animais do seu rebanho para oferecer ao viajante, ele vai tomar a única cordeirinha deste homem pobre.
Olha só, meus irmãos, depois que ele conta essa parábola, qual foi a reação de Davi? Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Meus irmãos, essa reação de Davi mostra o que para a gente? Senso de justiça, não mostra? Ele não tem um senso de justiça aqui? Né? Isso é um absurdo. Como é que pode acontecer isso? Esse homem que fez isso deve ser morto. Agora, o pecado ele entorpece a nossa mente e o coração a tal ponto que às vezes nós temos senso de justiça para olhar o erro do outro, mas não enxergamos esse mesmo erro em nós mesmos. Somos rápidos para apontar o dedo, né? Apontamos o pecado do outro, apontamos o cisco que está no olho do irmão, né? Mas esquecemos de ver a trave que está no nosso olho. Então Davi, ele não cometeu esse pecado porque a sua mente perdeu o senso de moralidade. Ele não toma a mulher de Urias porque ele não sabia que pegar a mulher casada era pecado. Ele tinha um senso de moralidade, porém ele não aplicava isso a ele mesmo. Agora, essa história foi interessante, o modo como Natã apresentou essa história, porque fez Davi enxergar o seu próprio pecado, utilizou o senso de justiça que ele mesmo, forjou para aplicar contra o próprio rei Davi. Olha só o que Natã respondeu depois que Davi emitiu esse juízo. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, você é esse homem rico. Você é esse homem rico. Assim diz o Senhor. Agora ele vai falar claramente, Ele falou por meio de parábola, uma história. Agora ele vai falar claramente aqui o pecado de Davi. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu te acrescentaria, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Uma coisa que é interessante, que o pecado de Davi não foi só o adultério, mas o adultério, a morte de Urias e a maldade depois da morte de Urias ter tomado Batseba como sua mulher, como sua esposa. Você matou Urias e depois tomou a mulher dele, tomou a sua esposa. Agora, pois, todo pecado, meus irmãos, ainda que Deus nos perdoe, ainda que a graça de Deus cubra multidões de pecados, ele tem as consequências. As consequências, elas não são evitáveis, elas são inevitáveis, na verdade. Deus te perdoa, Deus vai perdoar Davi deste grave pecado. Você vai ver isso, vimos isso no Salmo 51. Davi vai ser perdoado, e aqui o próprio Natã vai dizer: Deus te perdoou, você não vai morrer. Qual que era o castigo para o pecado do adultério no Antigo Testamento? Era apedrejado até a morte, esse era o castigo. Mas Deus, ele perdoa Davi. Davi não vai morrer por conta do seu pecado, mas as consequências, elas são inevitáveis. E as consequências são descritas a partir do verso 10. Agora não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, porque o que tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor,
também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então, as consequências do pecado foram essas. O incesto, mas o incesto de Aminon, a revolta de Absalão é uma consequência, né, aqui. O pecado foi tão grande e as consequências foram sérias. Primeiro, Davi seria um homem de guerra enquanto ele vivesse. Deus nunca daria paz, né, dos seus inimigos durante os dias do rei Davi. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual Davi não pôde construir o templo do Senhor. O desejo de Davi era construir um templo. Ele preparou tudo, mas Deus falou: você não vai construir, porque você é um homem de guerra, você tem sangue demais nas suas mãos. E a consequência é: você nunca vai ter paz durante os dias do seu reinado em Israel. Você vai viver constantemente em batalhas, contínuas batalhas contra os seus inimigos. E a outra consequência foi: olha, o mal vai suceder da sua própria casa. Aí você tem a família de Davi, meus irmãos, é uma família muito conturbada, né? Pecados terríveis, morte entre os irmãos, e o filho se levantando contra o pai. 2 filhos se levantam contra o pai para usurpar o trono. E o primeiro deles é Absalão. O que Absalão faz? Absalão, ele se revolta contra o pai e quer usurpar, né, o trono do pai. Então ele começa a cativar as pessoas. Fechou o portão, mas já está fechado. Ele começa a cativar as pessoas, a comprar as pessoas, se passa por bonzinho, vai ganhando a confiança das pessoas. E aí um conselheiro chamado Aitofel vai dizer o seguinte para Absalão: olha, você precisa se tornar odioso diante do seu pai. Então arma uma tenda no meio do acampamento de Israel, né? E ali, quando Davi, vendo que Absalão estava planejando, né, matá-lo, o que ele faz? Ele foge com a sua comitiva e deixa no palácio 10 concubinas. Antigamente, além das esposas, os reis também tinham concubinas, né, que eles tinham relações com essas concubinas. Então Davi tinha muitas mulheres, né, à sua disposição. E Deus fala: você tem um monte de mulher, eu te dei o reino, eu te dei mulheres, né, coloquei mulheres em teu braço. E ele deixa essas 10 concubinas. E qual foi o conselho de Aitofel? Você vai armar uma tenda diante de toda a congregação e vai se deitar com cada uma das 10 concubinas que ficou no palácio. E ele fez isso à luz de todo o povo. De todo o povo. O povo passava e via Absalão na tenda, tendo relações com as concubinas de Davi. Se cumpriu, né, a promessa, a profecia do castigo, da consequência do castigo do pecado de Davi. Mas uma coisa que é interessante: diante de tudo isso, Davi agora toma consciência, né, do pecado. Agora ele sabe que pecou, ele toma consciência. Ele disse, pequei contra o Senhor. E aí ele vai responder: também o Senhor te perdoou, não morrerás. E depois disso ele escreve, né, o Salmo 51, clamando, né, e pedindo a Deus o perdão, né, dos seus pecados. Nós vamos trabalhar agora com o Salmo 51. Viram a gravidade das consequências desse grave pecado de Davi? Agora vamos avaliar aí como ele apresenta a sua confissão. Olha lá, nos primeiros versos: compadece de mim segundo a tua benignidade. Um clamor inicial por misericórdia, reconhecendo a natureza bondosa de Deus acima de tudo. Davi não pede apenas perdão, mas uma restauração completa, uma purificação da iniquidade e um coração renovado. Ele expressa um arrependimento genuíno e profunda consciência de ter pecado contra o próprio Deus. Nós podemos dividir esse salmo em 2 partes. A primeira parte, dos versículos de 1 a 9, você tem aí um pedido de perdão. Ele está se reconciliando com Deus. Agora, a partir do verso 10 até o verso 19, você tem o que nós vemos como um verdadeiro sinal de arrependimento, que é uma transformação genuína. Então, um arrependimento sincero primeiro começa com o quê? Reconhecimento de pecado. Enquanto Davi não tomou consciência de que ele era um pecador, de que ele necessitava da graça de Deus, ele estava vivendo a sua vida normal no palácio.
adulterou, mandou matar o marido da mulher, tomou a mulher agora como sua mulher, e estava vivendo tranquilo no palácio. Agora Natan vem e ele tem consciência. Então, meus irmãos, nós jamais conseguiremos passar por um profundo e sincero arrependimento enquanto não tivermos consciência da gravidade do nosso pecado. Sim. Quando a pessoa ela terceiriza a culpa, é um forte indício de que ela não está arrependida verdadeiramente, né? Eu fiz isso, mas porque fulano fez aquilo. Eu fiz isso, mas geralmente quando a gente briga com um filho é assim, né? Pedro, por que você fez? Eu fiz, mas a Letícia. Não estou falando da Letícia, estou falando do Pedro, né? Geralmente a gente sempre aponta, né, para alguém que na nossa mente é mais pecador do que nós. Quando acontece isso, irmãos, é porque realmente não houve um sincero arrependimento. Arrepender é assumir responsabilidade, é assumir de fato a culpa, é dizer, eu pequei contra ti. E ele vai expressar, né, esse arrependimento aqui no Salmo 51, reconhecendo o seu pecado. Davi, ele começa o seu salmo com alguns pedidos a Deus, né? O verbo aí no subjuntivo, mostrando alguns pedidos, elevando alguns pedidos a Deus. Quais são esses pedidos? Compadece-te, apaga, lava-me e purifica-me. Compadece-te, apaga, lava-me e purifica-me. Então, primeiro, o que Davi vai fazer? Ele vai apelar para alguns atributos de Deus. Para alguns atributos de Deus. Quais são os atributos que Davi vai apelar aqui? Senhor, compadece segundo a tua benignidade. O que é benignidade, irmãos? Bondade. Bondade. Benignidade é você ter compaixão de quem não merece a sua compaixão. Você poderia agir contra aquela pessoa, mas você é benigno, você age de bondade no lugar de juízo. Então ele apela para esse atributo de Deus. Senhor, compadece de mim segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. A misericórdia pode ser descrita como o amor de Deus. O amor que apaga transgressões, o amor que perdoa, né? Amor que renova relacionamentos caídos, né? Amor de fato que se mostra de maneira a se compadecer de fato do pecado. Então, ele apela para esses atributos, a benignidade, né? A bondade e também as misericórdias, a compaixão de Deus. E essa misericórdia, na raiz da palavra hebraica, tem a ver com o ventre, com a paixão que vem do íntimo, né? Do íntimo. Então ele, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. E aí o apelo, apaga as minhas transgressões. O pecado, meus irmãos, sempre foi o impeditivo e o maior problema do relacionamento de Deus com o homem. Desde a queda de Adão e Eva, esse foi o maior problema do homem. O que nos afasta de ter uma vida de comunhão com Deus, de santificação, é o problema do pecado. Isso para ímpios, né, que não têm comunhão com Deus, mas também para crentes. Davi era crente, mas ele estava vivendo a sua vida em pecado, né, provavelmente não orava mais, provavelmente não louvava mais a Deus com o saltério, com os salmos, né, que ele mesmo compôs, porque ele estava vivendo em pecado. E quando nós, crentes, vivemos em pecado, ou na prática do pecado, é impossível manter um relacionamento verdadeiro com Deus. Não é, você não tem mais alegria, restitui-me a alegria da tua salvação, é o pedido que ele faz, né, também neste salmo, porque de fato você não consegue encontrar mais prazer na presença de Deus. Quando eles pecaram, Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram
quando Deus via ter com ele todos os dias na viração dos dias? Eles se esconderam. Eles fugiram desse momento de comunhão com Deus. E é isso que acontece com o pecado. Quando nós não tratamos o pecado como deve ser tratado, a comunhão, a presença de Deus nos incomoda. Nós não queremos nos aproximar de Deus, nós queremos nos esconder, fugir, porque nós deixamos de ver esse Deus como um Deus amoroso, que de fato quer manter uma comunhão com Deus, quer manter uma comunhão conosco. Então, Davi, acontece tudo isso: Senhor, apaga as minhas transgressões, porque de fato ele havia se afastado, as suas transgressões haviam afastado do Senhor. O segundo versículo diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Esse verbo lavar aqui é muito usado para se referir a lavar roupas sujas, né? Roupas sujas. Então, lava-me do meu pecado. Então, é como se ele se sentia imundo. Depois que ele tomou consciência do pecado, ele se sentia imundo diante de Deus, sujo, e precisava da sua purificação, da sua lavagem, né? Como se lava uma roupa encargida, uma roupa suja. Lava-me e purifica-me do meu pecado. Agora, o versículo 3 vai enaltecer a consciência de Davi diante do seu pecado, que é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Nós, na teologia, diferenciamos aqui atrição de contrição. Atrição, geralmente, é um estado de consciência de pecado, mas uma consciência rasa, superficial. Se lembram, por exemplo, do caso de Esaú, quando ele vende o direito da sua primogenitura por um prato de lentilhas? Lá em Hebreus, o autor diz que ele faz isso impiamente. Ele se arrepende, mas não diante do pecado de ter trocado, né, o seu direito por um prato de comida, mas diante da consequência. Então, a atrição é quando você pensa mais nas consequências do pecado do que no próprio pecado em si. Judas também. Atrição, aquilo mexeu com o remorso dele, aquilo, né, causou um remorso, uma repulsa, mas não o levou a um sincero arrependimento. Exatamente. Depois de ter negado Jesus. Então, essa é a distinção que fazemos entre atrição, que é uma consciência do pecado apenas por causa das consequências, né, as consequências do pecado. Então ele teme a punição, ele teme o castigo, mas o pecado não o faz de fato arrepender-se verdadeiramente. A contrição não, a contrição é a consciência de culpa, quando você reconhece de fato a sua culpa, né, não terceiriza a sua culpa, reconhece como culpado diante de Deus, e aí essa contrição vai levar a um verdadeiro arrependimento, né, um sincero arrependimento diante do Senhor. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus irmãos, todo pecado, em última instância, é pecado contra Deus. Obviamente que Davi não pecou apenas contra Deus. Isso aqui é uma hipérbole, é um exagero. Senhor, em última instância eu feri a ti, eu desagradei a ti, eu entristeci o seu Espírito que habita em mim, que me habilita, né, para governar, para reinar. Então ele enaltece que quem sofreu mais com esse pecado foi o próprio Deus. Apesar de ter consequências para Urias, para a própria Betseba, né, foi a Deus quem ele feriu. E é interessante porque nós vemos lá em 2 Samuel 11, nós vemos que de fato a transgressão foi contra Deus. O que você fez foi mal perante os olhos do Senhor. Foi mal. O que Davi fez, isso que Davi fizera, foi mal perante os olhos do Senhor. Então eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que você vai ser justo no teu julgar, no teu falar.
tu serás justo. Ele reconhece que Deus tem autoridade para julgá-lo. Deus é justo quando se quiser o condenar diante do seu pecado. Isso é reconhecimento de culpa, é dizer, Senhor, eu mereço o castigo. Eu mereço a punição porque eu pequei. Quando você está disposto a sofrer a punição das consequências do pecado, isso é um bom indício de que você está no caminho certo do arrependimento sincero. Porque geralmente aquele que não se arrepende, ele quer escapar das consequências, da punição. Ele quer fugir. Davi não, Senhor, você é justo no teu julgar, né? Você é puro no teu falar e no teu julgar. Então eu estou disposto ao que for preciso para reconhecer o meu pecado, porque de fato eu sou culpado por ele. Então Davi ele tem uma plena consciência desse pecado contra Deus. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Isso é um dos pontos do calvinismo. Qual que é? Qual que é essa doutrina aqui, Davi? Depravação total. Davi diz, olha, eu sou pecador desde o meu nascimento, né? A minha mãe me concebeu em pecado, eu fui concebido em pecado, o pecado já nasce em mim. Na teologia, meus irmãos, nós chamamos de pecado original. Desde a queda de Adão, o homem já nasce com esse pecado, essa inclinação ao pecado. E Davi diz, Senhor, eu nasci na iniquidade, eu nasci no pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Se não for a graça e a misericórdia de Deus agindo, mesmo uma criança, né? Uma criança que ainda não pecou conscientemente, ela vai para o inferno, sim. E Davi reconhece isso, olha, eu nasci, o meu pecado está sempre diante de mim, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Versículo 6, eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Davi mostra que o prazer do Senhor está na verdade, em falar a verdade, em viver a verdade, em andar de acordo com a verdade. E aqui mais um pedido de purificação no versículo 7. Alguém abra lá para mim em Levítico 14, versículos 6 e 7. Versículo 7 do Salmo diz, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. É uma alusão a este ritual que era realizado, que era feito para a purificação de um leproso. Levítico 14, 6 e 7. Alguém lê para a gente, por favor. A purificação, ela acontece através da aspersão do que aí? Do sangue, não é isso? Sangue dessas aves limpas. Então, o que é esse hisopo? Hisopo é uma erva que tem uma função higroscópica, ou seja, ela é uma espécie de esponja, ela absorve água. Então, você pegava essa erva, essa planta, né? Molhava ela no sangue e aspergia. Isso era um ritual de purificação. Um outro lugar que acontece a purificação através do hisopo, lá na Páscoa, na primeira celebração, eles precisavam pegar um hisopo e passar nos umbrais da porta. Então essa planta que nasce é típica, né, ela cresce em lugares desérticos, né, em situações onde a água é escassa, ela tem essa característica de absorver a água. Então você usa ela como uma espécie de esponja para os rituais de purificação, que inclusive está descrito aí na purificação de um leproso. Então Davi, ele deseja, o maior desejo de Davi é se ver livre do seu pecado diante de Deus. E meus irmãos, não existe comunhão com Deus se de fato não passarmos por um ato de purificação verdadeiro. Por isso que ele deseja tanto aqui a purificação. Senhor, purifica-me e eu ficarei limpo, lava-me. Nascer de novo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha só o versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria
para que exultem os ossos que esmagaste. Em outros salmos, ele fala sobre a gravidade do pecado a ponto de adoecer os ossos, né? A podridão dos ossos. Abram lá em Salmo, que é um salmo também de lamento, Salmo 6, versículo 2. Os ossos abalados, né? Então, Davi, ele sente que o pecado é tão terrível que ele sente que os ossos estão esmagados. Meus irmãos, já tiveram uma repulsa assim tão grande, o reconhecimento de um pecado que você cometeu, que você sente essa fraqueza nos ossos? Aquilo te faz mal, é um sentimento ruim. Enquanto você não confessa, enquanto você não se coloca diante do Senhor, aquilo vai te corroendo por dentro. Você pode, como Davi, ter um entorpecimento da sua mente por um tempo, mas uma hora o Espírito Santo vai acusá-lo do seu pecado. O crente verdadeiro, uma hora o Espírito Santo vai apontar: olha, você precisa tratar isso. Você não pode mais conviver com esse tipo de pecado. Você precisa, de fato, de um arrependimento sincero, porque aquilo começa a te incomodar. Enquanto você não se coloca de joelho, não confessa o pecado, não pede perdão de Deus, você vai sentindo aquilo te corroendo por dentro. Versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Meus irmãos, seria muito difícil continuar, né, como o rei segundo o coração de Deus, se não houvesse um arrependimento sincero, né? Deus, ele é tão misericordioso que a Bíblia ainda fala que Davi foi o rei segundo o coração de Deus, apesar de tão grave pecado. Isso aponta para o tamanho da misericórdia de Deus. De fato, quando Deus é diferente de nós, né? Porque nós, perdoamos e continuamos, mas na primeira oportunidade, você joga na cara do outro, né? O pecado. Eu te perdoo, e está tudo bem, mas... na primeira oportunidade, você vai apontar o dedo na cara do outro, por um pecado que você já perdoou. Ora, se já perdoou, por que você traz isso à luz novamente? Deus não. Deus, quando Ele apaga, quando Ele perdoa, Ele apaga as transgressões, mar do esquecimento, é assim que é dito. Então, quando Deus nos perdoa, Ele não fica jogando na cara os nossos pecados anteriores. Ele não nos vê mais como pecadores. Ele nos vê como justos, estamos cobertos com a justiça de Cristo. Então, Ele de fato apaga as transgressões, apaga as nossas iniquidades. Ele dá uma formatada, né, um reset ali. Você vê o caso, né, lá em Josué, quando ele se coloca como acusador, né, e Deus vai, não, ele está limpo, eu cubro ele com o meu sangue, ele está purificado. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que a consciência do pecado, ela traz uma dor profunda, é de fato dolorido, mas também um anseio por limpeza e restauração. Que o maior desejo de Davi aqui é que Deus renove o seu relacionamento apagando o seu pecado e as suas transgressões. Ele não se contenta com um perdão superficial, mas ele busca uma transformação que vem de dentro. E aqui começa o segundo estágio, né? Nesse primeiro estágio, ele está confessando, pedindo para que Deus purifique, pedindo para que Deus apague as transgressões. Agora, o segundo estágio do verdadeiro arrependimento é transformação de vida, né? Quando nós nos arrependemos verdadeiramente de um pecado, esse pecado precisa ser abandonado. Nós precisamos definitivamente deixar esse pecado, porque somos impulsionados a uma verdadeira transformação, uma renovação espiritual. Então ele não se contenta apenas em uma purificação, em um perdão, mas ele quer se ver transformado. A partir do versículo 10,
do Salmo 51, vai ser a ênfase de Davi por mudança. Davi deseja mudança. Então, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, e agora cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora o pedido de Davi é por mudança interior, uma nova essência, um espírito firme que não se dobra diante do erro. Vamos ver, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O segundo estágio, meus irmãos, do verdadeiro arrependimento, agora não traz mais sentimento de peso. Sabe, depois que você confessa, você se sente leve, você se sente de fato perdoado, você consegue sentir, depois que você confessa o pecado, o amor de Deus te abraçando. Já sentiram experimentaram esse sentimento? Depois de confessar o pecado, aquilo que vinha te angustiando, você confessa, agora você sente o amor de Deus te envolvendo, te abraçando, e aquilo não mais te incomoda, você se sente amado por Deus, perdoado. Quão bom é sentir o perdão de Deus. Como é bom sentir que Deus de fato te perdoou, que Deus te tem como filho, e você se sente amado por Deus. Isso é maravilhoso. Lá em 1 João, vamos abrir lá. 1 João, finalzinho do capítulo 1. Versículo 9 diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De coração, porque verão a Deus. Essa purificação, meus irmãos, ela pode ser vista também à luz de 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e de 8 a 10. Alguém abra aí para a gente ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 7, de 8 a 10. Então veja, essa tristeza, esse contrição, aponta para verdadeiro arrependimento. Ele é necessário. A tristeza segundo Deus. Então essa tristeza que Deus coloca no nosso coração é o Espírito Santo dizendo, olha, você precisa confessar o seu pecado. Você precisa de fato reconhecê-lo para que você experimente este perdão de Deus. Então essa tristeza que produz um arrependimento sincero no início, ele é necessário, porque a tristeza segundo Deus produz alegria, transformação, renovação espiritual. E é essa tristeza que Davi vai experimentar a partir do versículo 10, né, que vai fazer dele desejoso de ter um coração renovado. Ele não quer ser mais o mesmo Davi de outrora. Ele não quer ser mais o Davi conhecido pelo seu adultério, pelo seu assassinato. Ele quer ser um Davi com um coração puro e um espírito inabalável. Isso é atrição. A tristeza, segundo Deus, é uma contrição, né? E a tristeza, segundo o remorso ou o ressentimento por medo da culpa ou das consequências, é o que nós chamamos de falso arrependimento. É um arrependimento que não produz mudança. Você tem remorso, mas isso não te transforma, não faz de você uma nova criatura. Você vai continuar pecando, você vai continuar tendo os mesmos desejos pecaminosos, porque você não se arrependeu verdadeiro e profundamente. Meus irmãos, nós vamos trabalhar
a segunda parte, dos versos 10 a 19, no próximo domingo, onde vamos dar essa ênfase da transformação, né, que ocorre decorrente do sincero e verdadeiro arrependimento. Amém? Que Deus nos abençoe.